Ana Umbelino e Daniel Oliveira apresentaram hoje a sexta edição do Festival de Música Antiga de Torres Vedras. Vamos escutá-los. O Festival de Música Antiga de Torres Vedras contempla 5 concertos, um flash mob e irá aportar em diversos lugares do nosso território, nomeadamente em Santa Cruz, na Ponte Rol, em Carmões, no Torcifal e aqui na cidade de Torres Vedras, onde irá decorrer, precisamente nesta igreja, um concerto muito especial que será devidamente apresentado pelo diretor artístico deste festival. Gostaria de recordar alguns dos propósitos, das intenções que subjazem à realização deste festival, que ocupa um lugar especial naquela que constitui a política cultural do município de Torres Vedras. Este festival visa, primeiramente, valorizar o património histórico-cultural enquanto ativo diferenciador do território, enquanto expressão de uma identidade singular, que encontra nas igrejas que compõem o nosso rico património religioso um inequívoco expoente e referência. É um festival qualificador da oferta artístico-cultural do território, qualificando essa mesma oferta e tendo um efeito atrativo não apenas para as comunidades envolventes às igrejas onde os concertos são realizados, mas também potenciando a deslocação de cidadãos e cidadãs de outras geografias, atraindo-os a Torres Vedras. É verdadeiramente, na nossa perspectiva, um momento de afirmação de Torres Vedras como um ecossistema favorável à divulgação, à criação e à fruição da música nas suas múltiplas expressões. Permitam-me ainda sublinhar que desde o início este festival teve sempre a curadoria do professor Daniel Oliveira, o que, na nossa perspectiva, é uma grande mais-valia, porque ele próprio tem vindo a consolidar o seu pensamento sobre o festival e a partir também daquela que é a leitura que vamos fazendo, das reações das diferentes comunidades, da forma como se relacionam com o festival, é procurar ir cada vez mais ao encontro dos seus desejos e aspirações. E por isso este festival é também um resultado de uma certa maturidade, de um certo pensamento que vai sendo construído em diálogo com atores muito diversos. Não apenas músicos, não apenas artistas, mas pessoas comuns. Ao diretor artístico deste festival, estando naturalmente disponível no final para as questões que queiram colocar. Muito bem, então bom dia a todos os presentes. Gostaria também de agradecer o facto de estarem aqui, portanto, o interesse da parte da comunicação social em estar a divulgar com carinho, como já bem tem sido habitual nas edições anteriores, a divulgar, de facto, mais uma edição do Festival de Música Antiga. De facto, falar no Festival de Música Antiga de Torres Vedras é falar em duas palavras que já aqui foram referidas, mas que faço questão de reforçar. Exatamente a descentralização e a democratização. São duas palavras-chave que, digamos, acabam por arquitetar ou edificar este mesmo Festival de Música Antiga. Descentralizar, de facto, levar cultura a outros públicos, formar novos públicos e, muitas vezes, até desafiar novos públicos. A reação que tem acontecido e tem sido visível e audível em várias das localidades envolventes e pertencentes ao Concelho de Torres Vedras durante este trabalho de campo do próprio Festival de Música Antiga é exatamente uma reação primeira em que as pessoas acham que não é para elas, porque de facto ainda há uma cultura que se pensa muito elitista, mas depois acabam por se envolver muito e o Festival tem esta missão de responder também de uma forma afirmativa de todos e para todos. Que seja de facto um festival de diálogo local e que as pessoas se sintam claramente inteiradas e integradas dentro deste conceito do Festival de Música Antiga. Depois, obviamente, a democratização, portanto,
que também está intimamente ligada à descentralização, de levar música para todos, por todos e para todos. Portanto, acho que é um conceito muito importante, desde as crianças, desde os mais novos aos séniores, independentemente do seu grau de literacia, do grau de formação. É, de facto, a música uma linguagem universal que dialoga e tem este poder de aproximar, de unir, de unificar. Falando então agora da própria edição, e referir, vamos começar no dia 18 de maio com um concerto na Capela de Santa Helena, às 11 da manhã. Portanto, será um concerto para as famílias, é importante referir esse mesmo aspecto, onde teremos também duas pessoas do Conselho de Torres Vedras, ligadas a associações também elas muito fortes do próprio Conselho. Portanto, temos a flautista Débora Severiano, da Associação Filarmónica da Hermejeira, e também a Ana Almeida, que está uma formadora ligada ao teatro, ligada às artes teatrais, digamos assim, e que é, digamos, a diretora da TEIA, Associação Cultural, e que se associam as duas, portanto, duas associações diferentes associadas neste mesmo dia 18 de maio para um concerto às 11 da manhã na Capela de Santa Helena, em Santa Cruz. Vamos ter um concerto à luz das velas na Igreja de Ponte do Rol, portanto, um espaço também ele novo nesta sexta edição do Festival de Música Antiga, que será pelas 21h30, e teremos um grupo do Porto, um grupo especializado em música medieval, que nos trará também, neste mesmo concerto, alguns instrumentos novos, nomeadamente o organeto, ou órgão medieval. Temos depois, a 16 de junho, pelas 16 horas, que é fácil de decorar, na Igreja de São Domingos de Carmões, uma igreja também ela do século XVII, que nos mostra realmente o esplendor do Barroco, e que foi também restaurada há relativamente poucos anos, e que teremos o Ensemble Atena. Portanto, será um trio especializado em música barroca. Teremos aqui cravo, violino barroco e violoncelo barroco. E iremos fazer exatamente sonatas de igreja de compositores também eles portugueses. Portanto, há aqui a música portuguesa na gíria deste mesmo Festival de Música Antiga. Seguimos para o dia 26 de junho, que já foi aqui também referido, portanto, esse mesmo concerto que irá decorrer nesta igreja, na Igreja de Santiago, que é importante referir que é uma igreja que está desativada do culto, ou seja, que nos permite ter atividades culturais de um âmbito mais alargado também, e que teremos pelo Conservatório de Música Luís António Maldonado Rodrigues, da Física de Torres Vedras, uma apresentação de uma ópera, ou uma semi-ópera de Henry Purcell, um compositor inglês, também ele do século XVIII, e que aqui vamos ter The Fairy Queen. Portanto, uma ópera icónica do Barroco, e é pela primeira vez que vamos ter exatamente uma ópera barroca, para além dos programas sacros, e achamos por bem, num espaço histórico, fazer uma ópera barroca, uma ópera também ela histórica deste mesmo compositor. Temos depois a 29 de junho para finalizar, portanto, começamos com um concerto para crianças e iremos finalizar com um concerto pela paz. Portanto, achamos importante que, de facto, hoje em dia a arte também dialoga com as principais causas sociais que estamos a viver, nomeadamente um mundo que está um pouco apressado no que respeita a várias temáticas, e a falta de paciência muitas vezes que se verifica no próprio mundo. Enfim, não vamos fazer muita diferença comparativamente com os países que estão a viver, de facto, estes massacres, mas, enfim, a união faz a força, e as pequenas células que poderemos ir criando localmente terão esse efeito. Neste mesmo concerto teremos também mais um grupo torriense, portanto, a Camerata Focal de Torres Vedras, que será dirigida pelo mestre António Gonçalves, o mestre titular da Camerata Focal, e o agrupamento Alma Veteras, aqui numa formação orquestral, e que irá participar, portanto, será a orquestra também, digamos, deste mesmo concerto final. Bem de salientar a presença da dança barroca, uma outra forma de abordar o festival, que é, de facto, esta parte que muitas vezes não é muito falada. Portanto, falamos apenas em música, não falamos da dança.
Mas de facto falar no barroco é impossível falarmos da música antiga sem falarmos na dança. Até porque a dança é a matriz de tudo o que estamos a ouvir nestes concertos que vamos aqui, a reinvenção, porque a responsabilidade começa a ser cada vez maior, portanto, e de facto replicarmos sempre os mesmos formatos também não é a solução. Hoje em dia estamos numa sociedade muito ousada, que requer também uma atenção, uma comunhão e uma comunicação diferente, nomeadamente quando passamos estes valores. Passamos valores ligados ao património musical, ao património histórico, e captar de facto cada vez mais pessoas. O festival nunca, nem sequer assumir como um festival elitista, de modo algum, exatamente a vertente contrária, uma vertente que chega a todos e que quem experiencia qualquer um destes concertos sinta também uma experiência para a vida, uma vontade maior de ir a outros concertos, de facto, é também uma oferta que pode ser massificada e que pode chegar a qualquer pessoa. Facilmente se conclui que o Festival de Música Antiga de Torres Vedras só podia acontecer em Torres Vedras. E gostaria precisamente de sublinhar esse aspecto. Existem iniciativas de natureza cultural que podem acontecer em qualquer lugar. Este festival em particular, não, porque os espaços de acolhimento dos diferentes concertos fazem parte do nosso património. E não são, na verdade, meros espaços contentores da atividade cultural, porque existe um diálogo entre esses espaços, a sua história, a sua identidade e o repertório que é apresentado. O que faz com que, uma vez mais, esta proposta só pudesse acontecer em Torres Vedras. Acresce, tal como foi muito bem detalhado, que há um envolvimento de agentes culturais locais. E por isso as propostas resultam deste encontro criativo entre agentes culturais que operam no território e outros que são convidados. Todas estas nuances fazem com que este festival seja uma marca de Torres Vedras. Não é algo que nós importemos para o nosso território, é algo que nós co-construímos. E por isso as experiências que são oferecidas são únicas, são irrepetíveis e não podem ser reproduzidas noutro local. Já realizando o festival há alguns anos, como é que tem sentido a reação das pessoas, do público, a aderência ao festival? As salas têm estado cheias, não têm? Como é que tem sido? Bom, o professor Daniel poderá depois também, obviamente, partilhar a sua percepção. De facto, o Festival de Música Antiga de Torres Vedras, desde a sua primeira edição, teve um extraordinário acolhimento por parte das comunidades. Este é um festival extremamente participado e é um festival que tem conseguido conciliar a diversidade. Agrega não só pessoas que têm alguma relação com as igrejas onde decorrem estes concertos, mas que passam a habitar esses espaços de uma forma diferente, inclusivamente ficando mais despertas para aspectos distintivos dessas mesmas igrejas, enquanto bens culturais. Agrega simultaneamente pessoas que têm interesses muito específicos ao nível da música, que habitam o nosso território, mas são também de outras zonas geográficas. E por isso, tal como o professor Daniel referiu, este Festival de Música Antiga é um acontecimento cultural profundamente eclético. Tem a capacidade de agregar pessoas muito diferentes, com motivações diferentes, com níveis de literacia relativamente à música e às artes muito distintos, mas que partilham o mesmo espaço e que partilham o mesmo momento e acontecimento. E essa circunstância contribui para criar ligações entre todas estas pessoas que são diferentes, o que é muito curioso. E daí a força agregadora da música e o poder agregador das artes. Esta capacidade de convocar e de juntar e de unir
pessoas muito diferentes, de mundos sociais, de mundos culturais muito diferentes, mas que se passam a sentir-se próximas, a sentir que fazem parte de uma mesma comunidade. E por isso o festival é construtor deste sentido de comunidade. Faz emergir este sentimento de que pertencemos a um grupo, fazemos parte de um grupo, não estamos isolados. E, de facto, esse é um impacto social extraordinário que o festival tem vindo, ao longo destes anos, a construir. E, por isso, a nossa expectativa, relativamente a esta 6ª edição, é, de facto, de termos todas estas igrejas, uma vez mais, cheias, repletas de pessoas curiosas, interessadas em ver, em ouvir e em sentir. Gostaria apenas de acrescentar mais um ponto que vai de encontro exatamente ao que a doutora Ana estava a referir. Há de facto uma massificação que se tem verificado e desde a primeira edição, claro, temos aqui uma exceção, que foi exatamente o momento da pandemia, mas em que o festival sempre esteve firme, portanto, ininterruptamente seguiu sempre, mesmo em momentos mais difíceis em termos de contacto social. Aí, claro, tivemos outras soluções, no caso das transmissões online, onde também houve, de facto, essa projeção muitíssimo forte para além fronteiras, porque também houve Torres Vedras fora de Torres Vedras, não é? Portanto, a nível nacional e até internacional, foi muito importante, mas gostaria de referir o seguinte: há de facto um carinho que se tem criado, porque muitas vezes até os próprios presidentes de juntas são os próprios a sugerir os concertos, e há muitas vezes esta pergunta coloquial: mas quando é que vem esta igreja, porque é uma igreja tão bonita e é do século XVII ou século XVIII, enfim, tem tanta história, é um património incrível, venham cá também. Então há muitas vezes pedidos das próprias organizações locais, das próprias entidades locais, mas também dos próprios agentes locais, os agentes culturais locais. Aliás, estes concertos que vão decorrer nesta presente edição, alguns deles foram propostos pelas próprias associações locais. O caso da Camerata Vocal, que houve esta proposta de, temos um festival de música antiga, nós também gostávamos de participar, temos esta obra a ser preparada, e por que não ser um grupo, não sermos nós também a assumir essa mesma presença. O caso do Conservatório de Música de Torres Vedras, a mesma coisa. Portanto, há uma vontade, digamos assim, comum para que este festival seja partilhado por todos e que todos possam contribuir, de certa forma, para que ele seja um sucesso. Mas é como digo, este sucesso é feito com pessoas, é feito com organizações, é feito através de uma rede de organizações que se juntam para que este sucesso realmente aconteça e haja um diálogo sempre muitíssimo forte. Essa é uma palavra também muito, muito importante entre todos, para que as pessoas também se sintam inteiradas do que está a acontecer. Muitas vezes, quando vamos fazer um concerto fora, um concerto numa aldeia, do conceito de Torres Vedras, que não está, digamos assim, formatado ou habituado a que haja concertos desta natureza, é importante também fazer um trabalho de campo, não é? Um trabalho antecipado, de dialogar com os agentes locais e percebemos que não é um concerto imposto, mas é um concerto participativo. É um concerto em que fará bem à população, que normalmente não são concertos que demoram muito tempo, portanto estamos a falar de 45, 50 minutos, poderá chegar a 1 hora, mas, enfim, como é um concerto comentado, é um concerto que aproxima, e eu creio que este formato também, cultivado desde cedo, acaba por ser uma semente que está a crescer durante o próprio festival, quer nesta edição, quer nas anteriores. E todo assim cria uma espécie de histórico, não é? Portanto, há um conceito de histórico no próprio festival. E este conceito que é depois referido, mais ou menos nesta altura, em que as pessoas começam também a comentar e a perguntar quando é que existem concertos, onde serão, com quem será, quais são as igrejas. E essas marcas, ou essas referências começaram a acontecer, posso adiantar, há um mês atrás. Portanto, aliás, estivemos até a reinauguração, digamos assim, da igreja de Matacães, e houve algumas pessoas que já foram perguntar pelo Festival de Música Antiga, porque já tinham alguma curiosidade em saber o
que é que iria acontecer, portanto, e onde, e quais as igrejas. Portanto, há uma espécie de febre saudável, obviamente, em prol destes eventos. Da Câmara Municipal, um indicador de sucesso para as atividades culturais que nós desenvolvemos é elas serem sentidas como propriedade da comunidade. Essa dimensão está muito presente neste festival. Tal como o professor Daniel referiu, este festival é sentido como algo que é das diferentes comunidades. Não é uma iniciativa da Câmara Municipal, é promovida pela Câmara, mas a Câmara promove iniciativas que visam precisamente fazer com que as pessoas sintam que essas iniciativas são delas, que elas podem participar, que podem sugerir propostas alternativas, afinamentos, aperfeiçoamentos, e temos sentido muito isso ao longo deste festival. O Guia da Nossa Terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.